Fala pessoal, tudo bem? Eu tô com o Renato, ele é RI lá da Hashdex e eu vim trazer para vocês por que investir na Hashdex, por que é importante, na minha opinião, claro, você ter a sua parte em cripto no universo que a gente vive hoje e qual que é a importância desse universo no mundo que a gente vive hoje em dia. Por que é importante ter criptomoeda dentro do portfólio? Hoje já é uma classe de ativos que tem um tamanho difícil de ignorar. Então a maioria dos investidores, se você fosse criar um portfólio global, neutro, já teria pelo menos 1% de cripto. Então 0% de cripto hoje, na minha opinião, é mais arriscado até do que você ter 1%. E por que investir em cripto? Porque esse é uma tecnologia que promete transformar muita coisa, né? Eu poderia dizer para você aqui que, poxa, invista em cripto porque pode te dar retornos exorbitantes, pode compor muito bem o seu portfólio, te trazer retornos muito interessantes, mas a minha ideia não é essa. A minha ideia é mostrar para você e causar uma curiosidade de que, de fato, essa tecnologia pode, de uma forma nova, solucionar problemas antigos, reescrever a forma como a gente desenhou os sistemas financeiros, reescrever a forma como a gente lida com dinheiro, reescrever o modelo de negócio das grandes empresas, por exemplo, que operam pela internet e trazer bastante transformações daqui para frente. Claro que investir de forma segura, e de preferência de forma regulada e diversificada. Então, portanto, os produtos da Hashdex, nesse sentido, oferecem exatamente essa proposta de valor, uma forma simples, segura, regulada e diversificada e conveniente de se investir com um só ativo numa cesta diversificada de vários criptoativos para você fazer parte dessa transformação. Até para situar, para você que às vezes quer começar a investir em criptomoeda e abrir uma conta em uma exchange, você tem a responsabilidade de cuidar da sua criptomoeda, de você armazenar, de você cuidar daquela custódia da sua criptomoeda, né? Então tem muita gente que usa de hard wallet para poder custodiar, e para mim o principal ponto quando você investe através da Hashdex é que você delega essa gestão. E a maneira pela qual eles fazem o armazenamento da criptomoeda, ele está muito à frente do que uma pessoa física poderia estar fazendo, né, Renato? E eu acho legal você situar isso para o pessoal. Então, como que hoje a Hashdex armazena as suas criptomoedas? Esse foi sempre um dos principais pilares aí da proposta de valor da Hashdex, né? A gente contratar custodiantes institucionais, muitos deles regulados na sua jurisdição, por órgãos governamentais. Esses custodiantes institucionais, eles guardam os nossos criptoativos fora da internet, com múltiplas chaves e as chaves privadas divididas geograficamente e muitas vezes com a apólice de seguro sobre boa parte dessa posição, caso haja algum roubo, hack ou furto. A gente usa sim exchanges, corretores de cripto, para rebalancear portfólio, para negociar os criptoativos, mas como política a gente não pode deixar essas criptos na corretora por mais de 24 horas e precisam de várias pessoas dentro da Hashdex simultaneamente para aprovarem essa movimentação entre custodiantes e corretora. E tanto o custodiante quanto a corretora passam por um escrutínio enorme ali pelo conselho da Hashdex, precisam ser instituições auditadas, e precisam ter ali uma separação clara entre os ativos dos clientes e o ativo da instituição. Então existe uma série de pré-requisitos ali para a gente escolher esses fornecedores, e são fornecedores que oferecem um nível de segurança na custódia que até hoje a gente não viu nenhum tipo de fraude ou roubo relacionado a criptoativos, guardando as criptos da forma como a gente guarda hoje. E o legal também é a diversificação, né, Renato? Acho que quando você compra, você está posicionado num fundo da Hashdex, você está diversificado em diversos ativos nesse mercado. E hoje, dentro dos fundos que vocês possuem na Hashdex, conta um pouco sobre como que a diversificação de cada fundo, só para a gente entender. Vamos pensar aqui que o Hash 11 talvez seja o ativo mais, nossa cesta mais conhecida, que reflete o mercado cripto como um todo. Quando ele foi lançado, ele tinha 6 ativos e o Bitcoin representava mais de 80% do índice. Um pouco mais de um ano depois, hoje, quando a gente está gravando esse podcast, o Hash 11 está com 11 ativos, o Bitcoin já está mais próximo de 60%.
Então você vê que ele já abriu espaço, em pouco tempo, ele já abriu espaço para outras teses. E a tendência é que isso continue assim. À medida que o mercado amadureça, ele vai capturando aí essas transformações do mercado de forma dinâmica. Ainda assim, se você quiser diversificar o seu portfólio ainda mais, o DeFi 11 conta com bem mais de 10 ativos já, e a maioria deles focados especificamente em projetos de finanças descentralizadas. O Web311 também, por volta de 10 ativos, todos eles são plataformas de contratos inteligentes, ou seja, blockchains programáveis, como o Ethereum, por exemplo, dentre outras, né? E o Meta 11 focado aí também com mais de 10 ativos dentro dele, focado na tese de cultura digital. Então, com esses ETFs, né, vocês podem ir pelo nosso site acompanhar a carteira deles certinho, quantos ativos tem dentro e como é que está o percentual de cada um agora. Com esses ativos, eu acho que você consegue montar uma carteira diversificada e dinâmica, né, que vai se atualizando ao longo do tempo com produtos listados na B3. Muito bacana, Renato. Agradeço pelo papo. E segue a gente lá nas redes sociais, pessoal. Agradeço por ter acompanhado até aqui e até a próxima.